Amanhã o Boi da Ilha vai fazer uma feijoada no Governador Yacht Club para lançar o seu enredo. O enredo que é uma reedição do samba Orunhaê, samba que eu tive a felicidade de compor com o Paulo Travassos, com o Clodoaldo Silva e Silvana da Ilha. E realmente eu confesso que é um momento especial para mim na minha vida, não só como compositor, como escritor, mas na minha vida mesmo. Relembrar um momento tão importante da minha vida como foi o Orunhaê. São muitas lembranças, uma visita ao passado, a um passado distante, mas tão feliz como foi, e lembrar das dificuldades, de tudo que a gente passou para ganhar esse samba e para esse samba seguir a trajetória que ele seguiu até hoje, né? Uma trajetória que começou, na verdade, em 97, quando eu virei compositor de samba enredo. No meu primeiro ano eu já fiz final no Boi da Ilha, com o enredo Círio de Nazaré. Não compus no ano seguinte, e em 99, para o Carnaval de 2000, eu compus no enredo Paranapuã Governador, e cheguei na final. Parceiro era eu, Paulo Travassos, Clodoaldo Silva e Hélio. Eu lembro que a gente perdeu o samba por Meia-Noite, que fez um grande samba com a parceria dele, uma grande disputa também, a parceria toda a vinda de fora, mas mesmo assim conseguiu se impor, conseguiu mostrar a qualidade do trabalho deles. E eu lembro que quando acabou a final, o Carlinhos Fuzileiro, um compositor histórico aqui da Ilha do Governador, um dos meus mestres, pegou a minha mão do Paulo Travassos e deu bolo nas nossas mãos, dizendo que a gente pode até perder samba para a gente de fora, mas a gente não pode perder em torcida. A gente não podia perder em apoio para samba de fora. E aquilo ficou na minha cabeça, acredito que tenha ficado na cabeça do Paulo também, e virou uma obsessão dar o troco no ano seguinte, vencer no ano seguinte. E eu lembro que a gente contava os minutos para que chegasse a disputa do ano seguinte, para o Carnaval 2001, e perto da disputa aconteceu uma coisa que foi muito importante, que permeia toda essa situação, que foi o Boi ter subido, porque o Boi ficou em quarto lugar no Carnaval 2000 e só 2 escolas subiam, mas o presidente Eloy Heraldi, ele era muito bom de bastidores, era um cara muito influente na associação na época, e conseguiu com que o terceiro e quarto colocados do grupo B subissem também para o grupo A, o grupo A, que é a equivalente à Série Ouro hoje. Então, faltando pouco tempo para a disputa, o Boi, na verdade, não ia desfilar na terça de carnaval, ia desfilar no sábado de carnaval, num grupo mais importante, num grupo maior, num grupo que na época tinha Santa Cruz, tinha Vila Isabel, tinha São Clemente, enfim, tinham escolas poderosas nesse grupo, né? E dessa forma o Boi subiu. O Boi subiu com 1/3 apenas da subvenção. A subvenção, que na verdade não era muito grande, o Boi subiu 1/3 porque ele entrou depois. Então vinha um carnaval de dificuldades para o Boi. E eu acredito que, por ser um carnaval de dificuldades e com menos dinheiro, se recorreu a um tema afro, que é um tema forte, é um tema rico, mas é um tema mais barato também no seu material. E o Guilherme Alexandre, que é o carnavalesco, que é um cara especialista em tema afro. Então foi escolhido o enredo Orunhaê. A princípio a parceria se manteria a mesma, do Paranapuã Governador. A gente começou a fazer o samba, mas o Hélio não estava satisfeito com o que a gente estava fazendo. A cabeça vem do Orum, ele não curtia, então ele saiu. Ficamos eu, Paulo e Clodoaldo, tentamos algumas alternativas. Tentamos o Gugu das Candongas, que é um compositor histórico aqui da Ilha do Governador, um dos grandes campeões da União da Ilha. Ele chegou a fazer uma reunião aqui em casa, nós 4, mas aí o Clodoaldo bateu de frente com ele. O Gugu é um jeito meio excêntrico de ser, né? Então o Gugu acabou saindo e nós ficamos em 3, até que o Paulo Travassos teve a ideia de chamar Silvana da Ilha, que tinha disputado no ano anterior para o Governador. Era uma revelação, foi bem longe na disputa e era muito boa de colocar a torcida. E como a torcida foi um dos problemas que a gente teve no Carnaval 2000, então a Silvana foi agregada ao nosso grupo. Começamos a compor o samba com muita dificuldade,
Eu lembro que a gente não conseguia chegar a um denominador comum em relação ao samba. Eu fiz uma letra, o Paulo fez outra, o Clodoaldo tinha escrito coisas também, a gente não conseguia chegar a um denominador comum, e a gente via que as outras parcerias estavam avançando. Chegava pra gente a informação, por exemplo, que a parceria do Meia-Noite estava com um samba muito poderoso, que o Gil Azeitona, um dos parceiros, até incorporava santo, desceu uma entidade nele na hora de passarem o samba de tão forte que o samba era, e daí até surgiu a frase que eu pensei: a nossa força vem da humildade, porque a força, na verdade, é que vem da humildade, que a gente não tinha nada. Não só essa parceria estava forte, como outras parcerias estavam fortes também, a gente não tinha nada. E o tempo ia passando, a disputa ia chegando, e foi dando uma preocupação de que a gente não estava conseguindo terminar o samba. Então teve uma noite que eu peguei os três sambas que a gente tinha, juntei numa letra só, pegando coisas que eu escrevi, coisas que o Paulo escreveu, o Clodoaldo escreveu, montei a letra, e na reunião que a gente fez no dia seguinte, os 4 aqui, eu falei: olha só, gente, a letra é essa e tem que ser essa, porque nosso prazo está acabando, e se não for isso aqui não vai ter samba. Eu acho que nesses quase 30 anos de carnaval, de compositor de samba enredo, foi a única vez que eu fui autoritário numa situação, mas era importante, porque senão o samba não sairia. Enfim, montamos a letra, o Clodoaldo calçou com a melodia, era o cara que entendia mais de melodia, e assim nós fomos para a disputa. Disputa com 7 sambas apenas. A gente tem que entender que era um outro momento do Grupo A. O Grupo A não era transmitido, foi o último ano que nenhuma emissora de televisão transmitia o Grupo A. Tinham escolas fortes, como eu falei já, mas não tinham o nível das escolas que tem hoje nesse grupo, e várias campeãs do carnaval vão passando por esse grupo, outras até caem para Intendente Magalhães, e as firmas nessa época de samba enredo já existiam, mas não eram como eram hoje, essas coisas poderosas que juntaram 2, 3 grupos de samba para fazer uma parceria só com um alto investimento, com 2, 3 cantores de grupo especial. Na época, no Grupo A, era impensável você colocar um cantor do grupo especial defendendo samba, ainda mais como é hoje em dia, que às vezes tem 2 cantores do grupo especial defendendo samba na Série A. A última vez que eu concorri na Série A foi na União da Ilha, Carnaval 2024, a gente tinha, no dia que a gente foi eliminado, Emerson Dias, que é o cantor do Salgueiro, e Zé Paulo Sierra, que na época era da Viradouro. Era impensável naquela época. Então deu apenas 7 sambas, uma disputa aparentemente mais tranquila, porque não tinha os compositores de firma, os medalhões, e na quadra do Boi da Ilha, que não era muito grande, ficava aqui na minha rua, na esquina da Pio Dutra com a Jussi a pé. E outra vantagem de só ter esse número de sambas é porque, como a disputa naquela época durava 2, 3 meses, não é igual hoje, que é uma coisa de um mês, demorava-se muito a cortar samba. E por que isso foi uma vantagem, demorar para cortar samba? Porque nós contratamos o Duda, que foi nosso cantor do ano anterior, no Paraná Governador, e o Nando Pessoa, que tinha ganho samba como compositor na escola 2 anos antes, mas que tinha parado de compor e só ia cantar sambas. Isso aqui ia cantar sambas, e nós contratamos os dois para cantar o nosso samba, que era um bom palco, só que os dois também foram contratados pelo Gugu das Candongas para cantar no Tuiuti. O dia da eliminatória do Tuiuti era o mesmo dia do Boi da Ilha, era as sextas-feiras. Então nós perdemos os nossos 2 cantores logo após a estreia. Perdemos os 2 cantores, não tínhamos solução, colocamos o Clodoaldo Silva cantando um tempo, o samba, e o samba foi muito mal. O Clodoaldo era um cantor de pagode, não um cantor de samba enredo. E ficava o Clodoaldo cantando, o Paulo Travassos como segunda voz, a gente na esperança de dar tempo do Duda e o Nando virem do Tuiuti, mas nunca dava tempo. E as semanas foram passando e nós íamos sendo criticados. As pessoas falando que o nosso samba era bom, mas tinha que ser bem cantado. O próprio presidente Herói falou que obra boa não pode ficar na gaveta, dando a entender, né, que o samba era bom, mas que não era bem cantado. E com isso o samba começava a correr riscos de eliminação. E a gente que queria muito chegar pelo menos na final da disputa para manter o padrão, os outros anos já estava começando a ter riscos de ser eliminado. Foi eliminado o primeiro samba do Ivan Pagodeiro, um cara também antigo aqui da área, mas que infelizmente não estava com bom samba. Caíram para 6 sambas da disputa, e fatalmente o nosso samba era um dos próximos a ser eliminados. E a gente não conseguia chegar a uma solução. A solução veio numa derrota, que foi a eliminação do nosso samba na União da Ilha. Era a 4ª vez que a gente concorreu na União da Ilha, pela 3ª vez a gente caiu no primeiro corte, e aquilo deu uma desanimada muito grande. Eu lembro que era a época do meu aniversário, eu ganhei CD do Jorge Aragão ao vivo no meu aniversário, 9 de agosto de 2000, e eu ficava ouvindo o CD do Aragão no aparelho e começou a tocar enredo do meu samba, e eu pensando, caramba, acho que não é
pra mim esse negócio de escrever samba enredo. Eu sou um cara que gosta de escrever, mas eu não tô tendo sucesso, não tá dando certo as coisas, eu não consigo passar do segundo corte na União da Ilha, eu não consigo ganhar um samba no boi, no Acadêmicos do Dendê, talvez não seja pra mim isso. E durante a música veio me dando uma força, pensar assim, não é assim, eu tenho que lutar, eu tenho que tentar fazer alguma coisa, e tem que pensar numa solução, tem que ter alguma solução. E aí, quando acabou a música, veio a solução se chamava Roger Linhares, porque com a nossa queda na União da Ilha ia sobrar dinheiro para poder investir no boi. Então eu pensei que a gente precisava de uma coisa ousada, alguma coisa diferente, uma coisa que marcasse na nossa disputa do boi da ilha. E o Roger, filho do mestre Toco, o super campeão, maior campeão da mocidade, maior compositor da história da mocidade, há alguns anos já frequentava a Ilha do Governador, cantando os sambas do JR, do Bicudo, de João Falcão, já tinha ganho o samba, defendendo o samba deles, tinha sido cantor da União da Ilha junto com o Maurício Sen no Carnaval de 99, no Barbosa Lima Sobrinho, defendia naquele ano de 2000 para 2001 o samba da Energia do João Falcão, samba que veio a ganhar a disputa, então era um cara em evidência na Ilha do Governador, mesmo sendo morador de Bangu, mesmo tendo suas raízes na mocidade. Mas a gente tinha um certo acesso, não só ao Roger, como a parceria, porque o Enimar, primo do Paulo Travassos, era um dos chefes de torcida do João Falcão. Então sempre que o nosso samba caía de cara, a gente entrava nessa torcida do João Falcão, ia para os churrascos da torcida, pegava a bandeira, passava de tudo, então a gente acabou pegando uma certa, não digo amizade, mas uma aproximação da parceria e por consequência do Roger. Mas eu nunca tinha conversado com o Roger assim mesmo, só de cumprimentar e tal. E eu e o Paulo fomos na quadra da União da Ilha, o Roger estava lá, enchemos com a cara e com a coragem, eu cheguei no Roger, perguntei quanto que ele cobrava para cantar um samba. Ele falou um valor que era muito acima do que a gente poderia, que a gente imaginava. Eu falei que infelizmente não dava, que era muito pra gente. Aí ele deu um sorriso e falou, não, você perguntou quanto que eu cobrava, você não disse quanto que você pode pagar. Aí eu falei quanto que a gente podia pagar, que era um valor 6 vezes menos. Aí ele chegou para mim e falou, eu topo. Só preciso de uma carona na Avenida Brasil para me levar para a quadra e da quadra para a Avenida Brasil para poder voltar para Bangu. Aí fechamos o acordo, fiz uma fitinha para ele aprender o samba. Ele levou para casa, me ligou um dia dizendo, olha só, posso mexer nessa melodia aqui? Eu falei, pode, ele já está perdido mesmo, acho que pode. O Roger sempre foi um cara melodioso, sempre tinha uma voz melodiosa, então eu tinha certeza que melhor ficaria do que a gente estava fazendo. Dessa forma o Roger entrou no samba. Chegou o dia de uma eliminatória, que seria o dia que o Roger ia estrear. Um samba cairia com certeza naquele dia. Eu fui para um trailer na freguesia com o Roger Linhares e ele cantou para mim um samba, como ele tinha deixado. E era uma coisa maravilhosa. Ele perguntou se poderia cantar aquilo no palco. Eu falei, pode sim. Só que tinha um porém. O samba do Tuiuti, do Gol das Canoas, tinha caído na semana anterior, então o Nando e o Duda voltariam com certeza para o samba naquela semana. Então o Roger chegou, ele chegou mais cedo na quadra, puxamos o Nando, o Duda e o Bujão, compositor de Festa Profana, compositor clássico da União da Ilha, que também tinha sido contratado pela nossa parceria para começar a cantar o samba. Os 4 estreariam praticamente juntos no samba. E como ele chegou mais cedo, os 4 foram pro lado de fora para ficar ensaiando aquelas mudanças melódicas para poder apresentar no palco. Chegou no palco, tinha um certo desentrosamento, o Roger estava dando grito de guerra, ainda o Nando começou a cantar o samba com o Duda e com o Bujão, mas logo eles se entrosaram, no mesma semana eles se entrosaram e fizeram uma brilhante apresentação e o samba não foi cortado, como vocês sabem. O samba não foi cortado entre os 6, não foi cortado entre os 5, chegou na final entre os 4. Eu lembro daquela noite de 20 de outubro de 2000, eu saindo da casa aqui, indo em direção à quadra, a poucos metros, alguém gritou, vai lá garoto, vai ser campeão. E aquilo me gerou espinha, né? As pernas começaram a pesar, pensando naquela situação de ganhar finalmente o samba enredo, de ter possibilidade de ganhar um samba enredo. Chegamos, a minha mãe sempre pedia para avisar ela, quando eu fosse na apresentação do nosso samba, para ela poder ver, mas eu ficava muito nervoso com a presença dela, então não chamei minha mãe e eu só vi a cara dela muito irritada durante a apresentação, porque como ela morava perto, ela ouviu o nosso samba ser chamado no palco, então ela foi lá e isso foi gravado, infelizmente não tem mais o vídeo, tá minha cara da minha mãe fumando, bem puta da vida lá embaixo, e nós fizemos uma grande apresentação na final.
Na hora do resultado, os parceiros quiseram fazer igual o time de futebol na hora dos pênaltis, botar o braço dado assim, e é uma coisa que me deixava mais nervoso ainda. E na hora do resultado veio, e por alguns segundos eu achei que a gente tivesse perdido o samba, porque a gente sempre começava a nossa menção pela cabeça, o Vendorum, e o Ronaldo Irê começou por Hoje Eu Peço Paz. Demorou alguns segundos, mas na hora que eu entendi que a gente tinha ganho foi uma catarse, as pessoas começaram a pular em cima de mim, começaram a chorar, abraçado da minha namorada na época, e me carregaram pro palco. Eu passei pela escada e uma das pessoas que me deu um abraço na hora de subir no palco foi o Bruno Revelação, um cara que eu amo, um dos melhores amigos que eu tenho na minha vida. E ali foi um dos momentos mais importantes, mais fortes da minha vida, ter ganho o Orunhaê, meu primeiro samba. Eu digo que com os nascimentos dos meus filhos, com ver o Tetra do Brasil em 94, foram os momentos mais fortes, mais marcantes, mais emocionantes da minha vida. Começamos uma trajetória muito bacana ali, fomos para a Rádio Nacional, apresentar o samba, conheci o Edeor de Paula, Todos os Sertões. Batemos ponto na Rádio Carioca do amigo Marcos Batucada, fomos várias vezes lá, com o samba sendo muito elogiado. Era o início da internet com samba, as listas de discussão elogiando muito o samba, muito, muito, muito. Aí na manhã de 24 de fevereiro de 2001, às 7 da manhã, o Boi entrou na avenida, Sapucaí já vazia, era a última escola, mas eu recebi relatos nesses últimos 25 anos que muita gente que estava indo embora voltou a ouvir o samba. A minha mãe e o Roger, que estavam assistindo, conseguiram pular da arquibancada para a Frisa na hora. Como eu falei, era muito diferente o Grupo A na época, né, do de hoje em dia. E eu desfilando, eu vejo minha mãe chorando na Frisa lá, vou dar um abraço nela, dou um beijo. E 3 dias depois saiu o resultado do Estandarte de Ouro. O último anunciado foi Boi da Ilha, melhor samba do Grupo A. E 25 anos depois, o samba está de volta ao Boi da Ilha a desfilar. Eu digo, não é o samba da minha vida, mas é a coisa que eu escrevi até hoje mais importante da minha vida, porque foi minha afirmação não só como escritor, mas como homem, como ser humano. Eu sempre fui um cara gordinho, último a ser escolhido nos esportes, não tinha muita motivo para ter uma autoestima elevada, e a primeira coisa de sucesso que eu fiz foi o Orunhaê. A primeira vez que eu tive sucesso, a primeira vez que eu fui aplaudido, a primeira vez que eu fui reconhecido. E do Orunhaê veio Olambra, de Olambra veio Cabo Frio, veio todos os sambas que eu ganhei, seja no Boi da Ilha, seja em outras escolas, na União da Ilha. Veio SRZD, Carnavalesco, por causa dessa trajetória como compositor. Veio Nação Insulana, ter forças para aglutinar mais de 40 pessoas em torno do Reais de Boi. Daí surgiu a Nação Insulana, que foi campeã no seu primeiro ano. Daí eu tive autoestima para escrever livros, 6 livros publicados, escrevi mais de 50 peças de teatro, 25 encenadas, curtas-metragens, livros na Flip, na Bienal do Rio, Bienal de São Paulo, artistas que passaram pela Globo ensaiando textos meus, encenando textos meus. Tudo isso só aconteceu porque um dia existiu o Orunhaê, porque um dia o Eloy Heraldo, o Boi da Ilha, me deram a oportunidade de não ser cortado de cara, como sempre aconteceu na União da Ilha, de mesmo o samba se apresentando mal, manterem o samba no concurso, conhecerem a força do samba, saberem que o samba era um samba bom. Enfim, por tudo isso que aconteceu depois, eu devo muito ao Boi da Ilha do Governador, que se transformou na minha escola do coração. É o lugar que eu me sinto melhor, é o lugar que me respeita mais. Eu sei que eu sou um dos baluartes da escola, que eu sou um nome importante para a escola, e por saber disso, e por saber que eu tenho uma penetração em outras áreas culturais, eu sempre levo o Boi da Ilha comigo, o nome do Boi da Ilha comigo, porque tudo que o Boi fez por mim, o mínimo que eu posso fazer é levar o Boi da Ilha sempre comigo. A peça Michael, que desde o ano passado está em cartaz, termina com o samba do Boi da Ilha, nosso samba do autismo, que foi o 8º samba, graças a Deus, que eu ganhei no Boi. Tive a felicidade de ganhar 9 sambas no Boi da Ilha, porque eu quero sempre levar o Boi comigo. E essa volta do Orunhaê, 25 anos depois, é uma volta muito emocionante para mim, traz lembranças, traz pessoas que não estão mais aqui. Guilherme Alexandre, carnavalesco fantástico, que deu a oportunidade desse samba aí para a avenida, fazer esse enredo maravilhoso. Eloy Heraldo, presidente histórico, maior dirigente de escola de samba, junto com o Macalé do Dendê, que eu conheci, um cara fabuloso. Paulo Travassos,
meu irmão Paulo Travassos, uma das pessoas que eu mais sou apaixonado na minha vida, um cara humilde, bacana, amigo, deu N provas de amizade para mim ao longo da vida, da nossa amizade, aquela zoação em bar de pintor, de vamos fazer um samba enredo, deu nisso, de ter um samba reeditado. E a minha mãe incentivadora, a pessoa que catou alegorias no quintal da minha casa chorando, quando eu perdi meu primeiro samba, tava puta comigo quando a gente ganhou o primeiro samba, mas tava chorando emocionada na frisa. Ela não tá mais aqui na presença física, mas eu sei que ela tá muito emocionada onde quer que ela esteja, né? Com a volta do samba do filho dela 25 anos depois. Eu não tenho mais ela aqui, mas tenho meus 3 filhos, mostrando que a vida continua, que a vida é maravilhosa, e dá momentos de emoção como esse, como a volta de um filho querido, a volta do samba na minha vida, do Orum Aie para a avenida. Apenas Orum Aie e Domingo ganharam um estandarte de ouro em samba enredo pelo bairro Ilha do Governador. Orum Aie e Domingo da União da Ilha. Há 49 anos a Ilha do Governador não ganha o estandarte de ouro em samba enredo. E apenas 5 sambas enredos feitos na Ilha do Governador tiveram oportunidade ou terão de voltar na avenida. O Orum Aie está acompanhado de Hoje, de O Amanhã, de Festa Profana e de Bom, Bonito e Barato. 4 dos maiores sambas da história da União da Ilha. O Orum Aie é o primeiro samba fora da União da Ilha do Governador a ser reeditado. Tirou nota 10, a maior samba da história do Boi da Ilha. Eu não tenho nenhuma vaidade de dizer isso, porque é verdade. Enfim, é uma emoção muito grande. Eu, com menos de 50 anos de idade, ter um samba reeditado e ser esse samba. Então, eu quero agradecer muito ao presidente Marcelo, agradecer muito ao Boi da Ilha pela oportunidade de reviver um momento tão importante da minha vida, que vai ser ver o Orum Aie de novo na avenida. Vamos lá, vamos nessa, vamos para a feijoada nesse sábado, no Governador Yacht Club, celebrar a vida, brindar ao futuro, ao passado nesse dia, e eu tenho certeza que vai vir um grande desfile, até porque a nossa força sempre virá da humildade. Te amo, Boi da Ilha. Essa beleza é você, Nagô, que mostra um mundo de esplendor em uma linda história de amor. Alô, Boi da Ilha, alegria geral. Hoje peço paz, saúde e felicidade. Brindaremos ao futuro nesse dia. Faça sua festa com o Boi da Ilha. Hoje peço paz, saúde e felicidade. Brindaremos ao futuro nesse dia. Faça sua festa com o Boi da Ilha. Vem Dorum, vem Dorum, e a bola vem Dorum. A ordem do divino Criador. Pra quê? Pra quê? Para ser filha da terra e viver em paz sem guerra. Orum abençoe. Oxalá, Oxalá, orixá de confiança, cai na sede da vingança, não cumpriu sua missão. Exu que é o bem e a maldade, usa sua ambiguidade, vai mudar a direção. O Dudu vai falar, Orumilá, consulte o oráculo e vá. Não se esqueça da oferenda, não tenha vaidade, a nossa força vem da humildade. O Dudu vai falar, Orumilá, consulte o oráculo de Ifá. Não se esqueça da oferenda, não tenha vaidade, a nossa força vem da humildade. Eu vejo os meus filhos em seu caminhar, elementos irão se formar. Nasce a vida do Pedro de Aie, é Nagô. Essa beleza é você, Nagô, que mostra o mundo de esplendor em uma linda história de amor. Hoje peço paz, saúde e felicidade. Brindaremos ao futuro desse dia. Faça sua festa com o Boi da Ilha. Hoje peço paz, saúde e felicidade.
história de amor. Hoje peço paz.